Glória a Deus. Aleluia. 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 Pessoal da amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus nessa noite. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por mais um dia que o Senhor nos concede para estar na casa dele. Hoje, iniciando o primeiro ano dessa campanha, eu creio que Deus tem muito mais para falar conosco, ainda mais, em nome de Jesus. Você que tem a Bíblia nas tuas mãos, abre o livro de Esther, Esther capítulo 6, o verso 1. Aleluia, louvado seja Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração. Livro de Esther, capítulo 6, do verso de número 1 em diante. A minha Bíblia está numa linguagem atual, porém, aleluia, com o mesmo significado dos irmãos. Deus já tinha bradado essa palavra no meu coração por algum tempo, e ali Deus colocou no meu coração para iniciarmos essa campanha com essa palavra. Livro de Esther, capítulo 6, do verso de número 1. Louvado seja o grande nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: ora, naquela mesma noite, como não conseguia dormir, o rei pediu que trouxesse o livro Memoráveis ou das Crônicas, com a linguagem atual de vocês, livro das Crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Achou-se na escritura de Mardoqueu, tinha denunciado militares dos dois oficiais do rei, que guardava a porta e tinha conspirado para tirar a vida de Assuero. O rei questionou que honra e reconhecimento foram feitos para Mardoqueu por esse feito. Os oficiais do rei que serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Fecha a tua Bíblia, coloca o teu assento, não desmerecendo, mas eu preciso orar também juntamente com a igreja, somente acrescentando a oração que o teu servo fez. Senhor Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor Jesus, ó Pai, como teu servo. Senhor, da minha boca que saia, Pai, somente a verdade, somente a tua vontade. Que eu seja instrumento nas tuas mãos, Pai, que cumpra o seu propósito. É necessário que eu diminua o Senhor cresça, Pai. De mim eu não tenho nada se não for a sua presença, se não for a tua vontade. Deus, usa-me conforme a tua vontade. E assim, Pai, fala com o teu povo, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles necessitam, para a glória do teu nome. Amém. Pode assentar para ouvir a Jesus Cristo, louvado seja Deus. Estamos na campanha da resposta. Quando nós falamos de resposta, sabemos que quando nós perguntamos algo para alguém, a resposta, muitas das vezes, pode ser tantas respostas que nós queremos ouvir, mas tem aquelas respostas mais sinceras, verdadeiras, que essas que edificam, que essa faz crescer. É só você olhar para um campo de amizade. Quando nós perguntamos algo para alguém, o que nós esperamos ouvir é uma resposta sincera, uma resposta verdadeira, mesmo que aquilo que nós não queremos ouvir, que muitas das vezes o nosso coração está preparado, mas sabendo que há algum tempo aquilo vai nos trazer a reflexão, vai nos trazer o conflito, e assim nós vamos crescendo dia após dia, porque Deus nunca vai responder aquilo que o pastor quer, aquilo que eu quero, aquilo que você quer. Deus sempre vai responder aquilo que eu necessito e aquilo que vai crescer para a minha vida e para a sua vida. E quando Deus me coloca essa palavra de Esther, uma palavra tão linda, maravilhosa, aonde a Bíblia diz assim no livro de Esther, aonde o rei Assuero, no mundo ali que ele estava, que era a sua cultura persa, a Bíblia diz assim que Assuero toma uma iniciativa. Ele quer fazer uma festa, ele quer brindar com seus convidados e chama cada um de cada nação para brindar com ele. E é necessário que na cultura dos medos dos persas, eles tinham isso. E segundo ele já pensava, olha, é o momento de festejar para o rei, é o momento de se alegrar. E assim nós festejamos, nós
regozijamos na presença do rei, e o rei totalmente tomado da bebida, queria buscar a sua rainha, a sua mulher Vasti, para buscar a sua beleza, para buscar a sua soberania. E a Bíblia diz assim, que o rei Assuero, ele toma essa iniciativa, ele fala, chama Vasti para apresentar, para mostrar, olha o meu palácio, olha o meu reino, olha a mulher que eu tenho, é melhor do que todas. A Bíblia diz assim, que segundo a cultura dos medos e dos persas, a mulher não podia se apresentar na frente de outros estrangeiros. E a Bíblia diz assim, que eles vão chamar a rainha Vasti. A rainha Vasti na primeira vez ela fala, não posso, eu não vou. E o rei continua insistindo, dizendo, venha, eu preciso mostrar a sua beleza, eu preciso mostrar a sua grandeza. E a Bíblia diz assim, que ela se recusa a se apresentar. Aconteceu algo que não estava no script, não estava no protocolo, não estava de acordo com aquilo que o rei queria. A Bíblia diz assim que o rei se indigna, o rei se ira. Ele fala assim, mas como assim? Ele sai do meio da presença de todos, ele toma uma decisão e fala assim, agora, o que eu vou fazer porque ela me desobedeceu? Segundo a cultura dos medos dos persas, isso seria uma ofensa ao rei. Ali dos conselheiros que eles andavam com o rei, disse, rei, não pode ficar desse jeito, porque se a rainha Vasti fez isso com o Senhor, que diria mais a cidade de Suzã? Que respeito teria? E ali começou a entrar em conflito, começou a entrar e falou assim, mas é verdade, ela não somente ofendeu ao Senhor, mas ofendeu todo o povo. Isso não pode ficar assim. Você vai ser simplesmente desprezada, a sua reputação vai baixar. O que vai ser do Senhor a partir de hoje? E o rei toma essa decisão, ele fala assim, peraí, então eu vou tirar Vasti do trono, e agora, tirando a Vasti do trono, o rei ainda fica cabisbaixo. O rei que o amava, ele fica ali totalmente, não bebe, não come, e ali é a saudade. E os conselheiros, irmãos, na Patrícia, é feito para isso, para poder fazer com que a gente enxergue aquilo que nós não estamos enxergando no momento da crise. E ali ele fala assim, rei, o senhor não pode ficar dessa maneira. Vasti não é tudo na sua vida. O Senhor é o rei, o Senhor tem o poder de levantar outras mulheres também para ser constituída como rei, como rainha. A Bíblia diz assim, que eles fazem um decreto e começa, aleluia, como para você entender, como se fosse um concurso, e leva as cartas, os convites, para que as mulheres nobres, virgens, ali das nações circunvizinhas, e uma delas é de nome chamado Radassa, segundo o povo judeu, ela sim é chamada dessa maneira. Radassa, que ali outrora simplesmente era uma mulher desconhecida, e ali a Bíblia diz assim, que ela recebe esse convite por tio que tinha ela, porque ela não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha o seu tio que tratava ela como filha, e ela tratava como pai. Algumas linguagens diz Mordecai, mas eu vou colocar a linguagem que eu já estou acostumado, que é Mardoqueu. Ele recebe esse convite, e ali, segundo a história, segundo alguns historiadores, dizem que esse concurso durou 6 meses. Mulheres se produziam, mulheres tinham todas as regalias, até passar para que o rei escolhesse alguém. Eu fico imaginando, pastor Cidinho, enquanto Deus, na sua maravilha, na sua grandeza, ele já começou respondendo que um dia lá na frente, aleluia, precisava dessa mulher. A resposta de Deus já estava arquitetando no reino espiritual, aquilo que seria, aleluia, um marco para o povo de Suzã. A Bíblia diz assim, que ela, aleluia, passa, e assim quando o rei Assuero vê essa mulher chamada depois por Esther, a Bíblia diz assim, que ele já fala assim, essa mulher é constituída, essa mulher é minha esposa, porque Esther tinha algo que ninguém tinha, porque quem tem o brilho de Deus, meu irmão, ele pode passar onde ele estiver, ele é chamado pelaquilo que Deus já tem a luz para ele, o chamado, a presença, aquilo ele não precisa nem, aleluia, se destacar, não se divulgar a sua propaganda, porque Deus já divulga, aleluia, porque ele é chamado. Quem tem selo da promessa, Deus, aleluia, tem algo preparado para mim e para você. E hoje eu estava chegando na minha fisioterapia, eu falei para Deus, eu preciso de uma mensagem. E Deus
Deus colocou quando cheguei, parei o carro na fisioterapia, saí do meu carro, ele falou assim: fala para o meu povo. E assim, essa palavra que eu vou colocar hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica comigo. Aquilo que é seu, no tempo certo, chegará nas tuas mãos. Você não entendeu? Aquilo que é seu, no tempo certo, chegará nas tuas mãos. No tempo certo, eu questionei a Deus, mas Deus, no tempo certo, não poderia ser assim, Senhor. Aleluia, o que é meu chegará nas minhas mãos. Eu falo, não, no tempo certo, porque o povo é apressado, o povo quer fazer da forma dele, mas quando espera o meu tempo, chega nas mãos. Não importa o que os céus e terra há de passar, mas a minha palavra não há de passar. Então aquilo que é teu, no tempo certo, chegará nas tuas mãos. E além dessa passagem, está comigo na história. Esther é constituída rainha. Mardoqueu nunca ficou longe de Esther. É a primeira vez que ficou longe. A Bíblia diz assim, que ele ficava na porta do palácio, querendo notícias da menina, que agora é uma moça, já não era anônima, era simplesmente uma pessoa, figura especial, importante no meio de Suzano. Esther não é mais aquela menininha que brincou, entenda no tempo de hoje, que brincava de boneca, aquela menina que colocava lacinho na cabeça e Mardoqueu falava assim: você vai ser grande. E chegou o tempo de Esther. Mardoqueu caminhava, aleluia, no palácio para ouvir notícia de Esther. A Bíblia diz assim, que quando tem um homem por chamado amalequita, por Ramã, porque aquilo que Deus tem nas tuas mãos, a resposta, a promessa que Deus tem na tua vida, nunca vai ser de graça. O adversário conhece a tua promessa, o adversário conhece aonde você pode chegar, o adversário sabe quem você é. Por que você está fazendo isso? É só você olhar no livro de Atos. A Bíblia diz assim: um homem chamado por Saulo, um homem que era simplesmente prendido os judeus, até o servo Ananias, quando Deus fala assim: Ananias, vai até a casa, não me lembro da pessoa que ele mandou, e vai lá, vai ter um homem chamado Saulo, porque esse homem ele é para mim. Ananias ficou com medo, mas Senhor, ele tem carta de Jerusalém para prender os judeus, para prender os cristãos. Mas o inimigo, sabendo disso, você pode ver quando Saulo se converte, a primeira coisa é tentar calar Paulo, porque sabia da determinação de Paulo, porque muitas vezes Deus usa as coisas desse mundo para confundir as sábias, e Deus sabe da sua capacidade, o inimigo também sabe, mas Deus está falando para você nesta noite: não importa o que você passou, não importa o que você está vivendo, mas Deus tem uma promessa para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você: pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe como estou vivendo. Eu não sei, meu irmão, mas eu sei do Deus que eu creio, e Ele está falando para você nesta noite. Eu estou pregando para pessoas aqui que vêm nesta noite, e que Deus está falando para você: aquilo que é teu, por mais que ainda não chegou, ainda está demorando aos teus olhos, mas chegará na tua mão no tempo certo. Somente creia no poder do Senhor. A Bíblia diz assim, que Ramã recebe um cargo tão especial. Ramã começa, aleluia, a tirar as cestas para fora. A Bíblia diz assim, que Ramã me passava, as pessoas se curvavam. Somente Mardoqueu não se curvava, porque era a cultura dos judeus não se dobrar perante homem algum. E feito isso, igreja do Senhor, Mardoqueu não se prostrou diante de ninguém. Mardoqueu simplesmente, aleluia, aquele homem íntegro, reto. A Bíblia diz assim que Ramã passa mais uma vez, pastora Cidinha, passa a segunda vez,
E ele fica enfurecido, porque assim, pastor Felipe, o inimigo não fica só contente de te derrubar. Você já vê as pessoas que têm inveja de você? Você muitas vezes não tem nada, mas só te estiver sorrindo. Isso ele pode ter, ele pode agora riqueza desse mundo financeiramente falando, mas ele vê a sua casa, aleluia, feliz. Ele vê o casamento feliz, aqui não está bom para ele. E a maioria dessas pessoas, que muitas das vezes queria destruir, não somente porque o negócio dele não era poder, o negócio dele é derrubar os judeus. Pastor, tem hora que a gente se pergunta, meu irmão, quantas vezes a gente faz essa pergunta, mas Deus não fiz nada para ninguém, porque essa ira, Deus não fiz nada para ninguém, porque as pessoas têm inveja de mim. Isso é a marca da promessa, isso é para quem tem chamado, isso é para quem, aleluia, tem a luz de Cristo. Quando nós saímos das trevas, andamos na luz, a Bíblia diz bem claro, não sou eu que digo, mas o próprio Tiago diz: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, mas aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, meu irmão. É assim que acontece, quando nós viemos para a luz, aquilo que você fez, você deixou para trás, e muitas das vezes você pergunta: mas Senhor, por que tanto vença essa luta? Deus está falando para você, é por causa da sua promessa, é por causa do chamado, é por causa da resposta que você está pedindo, e muitas vezes a resposta tem preço, e Deus tem conseguido para dizer para você, aleluia, fica de pé, não precisa se voltar para homem nenhum, e nem deve, simplesmente se dobra para o Deus de Israel, aquele que cuida da sua vida, aquele que zela para a sua vida, aquele que cuida do teu chamado, e ele é poderoso para guardar, e para proteger, e para fazer a obra sobre a tua vida. A Bíblia diz assim que ele faz um decreto. Antes de fazer um decreto, pastor Felipe, segundo a história dos hebreus, Flávio Joséfo, um dos historiadores judeus, escreve que acontece esse livramento. Você vai marcar esse momento. Acontece esse livramento. Um servo chamado Barnabás ouve que militares estão tramando contra o rei. E ele avisa Mardoqueu, militares estão armando contra o rei. A Bíblia diz assim que Mardoqueu avisa Esther. Esther avisa a Taxés, o Assuero. E a Bíblia nos conta que eles detectam o problema e executam os dois. Mas o que é mais lindo, pastor Paulo, que na história dos hebreus, o Flávio Joséfo, ele fala assim, que simplesmente ele escrevia nas memórias das crônicas para ficar arquivado aquilo que era do momento importante e também recompensava. Isso era, aleluia, o costume dele. Mas esse dia arquivou. Bigtan Pérez foi executado porque Mardoqueu me ajudou, me alertou. E arquivou esse livro das crônicas. Não esqueça essa passagem, porque Deus quer falar com você nessa noite. Ele arquivou. A Bíblia diz assim: que Ramã clama e fala para o rei: eu tenho uma proposta para ti. Tem um povo que é mais estranho no meio de nós, tem um povo que é difícil no meio de nós. Os costumes não são médios, não são persas, são costumes estranhos. Sabe o que Ramã quer dizer? Todo mundo se dobra, só ele precisa dobrar também. Eu preciso executar esse povo. Assuero, homem de confiança, falou: olha, faça o que você quiser. Você tem a minha liberdade, o meu aval. A Bíblia diz assim que ele coloca o decreto sobre Susana. Aí começa a resposta. Onde eu estava pregando, porque eu disse ontem: batalha espiritual se vence com batalha espiritual. Você vence na oração. Você quer resposta?
Resposta é da oração. Não tem vitória sem oração. Não tem vitória sem jejum. Não tem vitória sem consagração. Não tem vitória, meu irmão. Batalha espiritual vence, aleluia, no Espírito. Alabações de cantar a massa. O que eu acho mais lindo, meu irmão, enquanto Ramã, enquanto o inferno se preparava para destruir o povo de Deus, Deus já tinha um livramento lá na frente, porque aleluia, era necessário que o chamado de Esther começava a colocar prova. Eu acho lindo, não entra comigo na história. A Bíblia diz assim: que Mardoqueu rasga as suas vestes, Mardoqueu se veste com saco e cinza, ele não pode mais frequentar o palácio por causa da sua aparência, por causa do jeito que ele está, aleluia, aleluia. Rainha Esther fica preocupada porque chega dela, o seu tio Mardoqueu está totalmente, aleluia, no estado difícil. O servo que servia, aleluia, Esther Haddad, ele começa a falar assim: aleluia, Mardoqueu, o que está acontecendo? Esther, aleluia, ele é intermédio entre ela e Mardoqueu. Aleluia, Mardoqueu fala: você não está sabendo, Esther, avisa ela que o povo, aquela zela está em perigo, aleluia, aquilo que ela foi chamada está em perigo, aleluia, e avisa mais a Esther, sabe a resposta vai chegar. Deus constituiu ela como rei agora nesse momento, aleluia, aleluia, aleluia. Deus colocou Esther agora nesse momento, ela ficou entre a cruz, a espada, segundo o ditado popular, pastor Paulo, porque segundo o costume dos medos, dos persas, não podia entrar na presença do rei sem ser chamado, porque tinha pena de morte, a não ser que o rei levantasse o cetro, aleluia. Então ela falou assim: agora, se eu entro sem ser chamado, eu morro, mas se eu fico, aleluia, simplesmente, aleluia, sem fazer nada, meu povo morre e eu também morro, aleluia. E Mardoqueu dá aquela chacoalhada dizendo assim: e agora, começa a colocar o teu chamado como rainha, começa a colocar o teu chamado que Deus colocou. Pastor, não estou entendendo, eu vou explicar com português bem claro. Tem hora que a gente não sabe, aleluia, onde nós estamos. Tem hora que você critica o seu trabalho, tem hora que você critica a sua família, tem hora que você critica o seu filho, mas você está lá por um propósito, por resposta sua de oração. Deus está respondendo a tua casa, você é a resposta lá para que Deus colocou. Mas Deus, só eu sou crente, é para isso mesmo, meu irmão, é porque você falou: Deus me usa, então você vai ser usado. Deus, fala comigo, então estou falando. Deus, porque só eu sou perseguido na minha família, é porque você tem chamado de livrar tua família, de livrar tua casa, de salvar a tua parentela através do poder do chamado que Deus colocou sobre a tua vida. É muito gostoso quando nós louvamos: Senhor, envia-me a mim. Chegou a sua hora. Se te perseguem, é porque Deus colocou lá para a resposta, porque você tem orado: Deus, salva a minha família. É porque, pastor Paulo, a gente quer que Deus salve a nossa família por intermédio de outro, é muito fácil. Salva a nossa família por intermédio do pastor Paulo, é muito fácil. Você não quer que salve a tua família? Então você é o instrumento que eu vou te usar. Você é o instrumento poderoso que eu vou te usar na tua casa. Porque você está de boca calada, porque você simplesmente, aleluia, você não abre a boca para que eu te use. Esther chegou a resposta para que, aleluia, lembra Esther. Eu posso imaginar mais do que eu lembro lá atrás que você é menina e o convite chegou nas tuas mãos. Você achou que só ia sentar no trono? Não. Quem senta no trono para se acomodar, relaxa e perde o foco. Assim Deus fez com Moisés. Quando Moisés passou no palácio, comendo o bom e melhor, estava muito tranquilo, mas esqueceu do chamado, esqueceu de Joquebede quando lançou no Rio Nilo. A Bíblia diz: Deus aperta um pouquinho, ele mata o egípcio, ele esconde na terra, mas Deus fez aparecer a verdade para que saísse e entrasse no chamado. Ele sai, vai até o seu sogro, ele fica um tempo, mas chegou a hora de voltar para o Egito, porque é o teu chamado, é o teu chamado.
Clarice, faça um jejum e orem por mim. Você está entendendo? Respostas vêm através de orações de jejum. Lutas espirituais, vitórias espirituais vêm, aleluia, através de joelhos dobrados. Eu falei isso ontem. Igreja que não ora, igreja que não tem palavra, igreja que não tem jejum, fica totalmente desprovida. O inimigo ama quando fala assim: oração é coisa do passado. Ele ama quando fala assim: não preciso ler a Bíblia. Ele ama quando fala: para que jejuar? Ele ama, porque soldado que é soldado anda com munição, soldado que é soldado anda com o poder de Deus. Jesus mesmo falou: eu vos dou o poder, eu vos dou o poder, eu vos dou o poder. Para que, meu irmão? Não é para mim usar para o meu próprio aleluia, para o meu próprio aleluia. Eu te dou o poder para pisar em serpente, escorpião. Sabe o que é isso, meu irmão? Batalha espiritual, aleluia, que está no reino espiritual, vence através de joelhos dobrados. Quando eu dobro o joelho, há uma conexão entre céus e terra. Pastor, como assim? O próprio Jesus disse, aleluia: o que ligares na terra será ligado no céu, o que é desligado na terra será desligado no céu. Esther, ele pega essa aviação: vamos dobrar o joelho. Susa, agora que é um povo idólatra, vai reconhecer o poder do Salvador. Jejue comigo, ore comigo 3 dias, aleluia, 3 dias. Esther, meu irmão, ela falou: eu irei, mas a igreja está junto, ore por mim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Igreja quer, meu irmão, quer estar sozinho, não é igreja. Igreja, meu irmão, aleluia, é um corpo, e Jesus é a cabeça. Jesus, aleluia, ele é o supremo, nós somos o corpo, aleluia. O próprio apóstolo Paulo fala assim: havia uma contenda entre os irmãos de Coríntios. Fala: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Chega o apóstolo Paulo com, aleluia, com maravilha, e fala: olha, não tem isso que é de Paulo, Cefas, ou planta, ou correia, mas é o Espírito que dá o crescimento. Não tem isso de divisão, existe união. É assim que Esther está falando: eu sou a resposta, mas eu preciso que orem por mim, eu preciso que jejuem por mim. Deus está falando para você nessa noite: você não está sozinho. Quando você orar pela tua casa, pelo teu marido, pelo teu aleluia, pela tua família, você não está sozinho. Você é a resposta da oração que você clamou em nome de Jesus. Jesus chegou. A Bíblia diz assim que ela entra na presença do rei. Segundo alguns historiadores, ela começa a entrar. 2 mulheres entram com ela acompanhando. Uma segurando o seguro da cauda, porque ela se prepara para entrar na presença do rei. Ela não entra de qualquer maneira. Pega a cauda do seu vestido. O rei está observando de longe, e uma das mulheres levanta a sua mão. Segundo alguns historiadores, dizem que ela estava andando, historiadores judeus eu falo, ela estava andando com passos lentos, porque não é fácil, meu irmão, a responsabilidade. O rei observando de longe, olhando que ela estava vindo ao seu encontro. A mulher segura a Esther e pega ela por aqui e vem. Entra comigo na cena. O rei observando, mas com medo, observando que ela precisava, ela estava ali pedindo socorro. O rei sai do seu trono e fala: Esther, entra comigo na cena. Esther, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo, Esther? Nesse momento que você está pedindo um socorro, o que você precisava me falar, que eu vou até metade do meu reino para você. Ela falou assim, ela não perdeu o foco, pastor
respostas virão e algo chegará nas tuas mãos. Ela falou assim: eu não quero, eu só quero que você me prometa uma coisa. Amanhã eu quero ter um encontro com Ramã. Você promete fazer esse banquete? Mulher ousada, mulher de resposta. A Bíblia diz assim, vamos acelerar. A Bíblia diz assim que o rei fica bom, mas do outro lado, Ramã, junto com os eles, sua mulher está preparando uma forca. Se ele não te respeita, prepara uma forca, executa. Aí que entra a resposta de Deus ali. Nessa mesma noite, mas simplesmente nessa mesma noite, Ramã tem essa ideia. E ele vai até o palácio do rei para falar, para executar Mardoqueu. Mas na mesma noite, entra comigo na história, Deus acorda Assuero. Deus acorda Assuero. Assuero acorda desesperado, dizendo assim: pega o livro das crônicas para mim, pega o livro das crônicas. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu fiquei, meu irmão, o tempo todo pincelado na Bíblia, nos estudos. Alguns historiadores dizem assim, que o rei Assuero fale para mim poder descansar. Olha, o Senhor, através, falou o nome lá, o Senhor abençoou com terras, porque Ele te ajudou. E foi falando, chegou nesse rapaz, Mardoqueu te livrou de Libéis. Aí foi para a próxima pessoa, o rei falou: peraí, mas o que ele recompensa para ele? Peraí, o senhor não fez nada, ele está em branco. Não, está errado. Alguma coisa está errada, porque tem que ficar na memória, tem que ficar escrito. Se eu não entendeu, eu vou explicar de novo. Aquilo que você faz, pode o homem esquecer, pode o homem não te recompensar, mas o tempo certo Deus vai colocar nas tuas mãos. Por isso que nem o esforço que você faz para Deus é em vão. Aleluia, estou cansado, você está cansado, pode ser fisicamente, aleluia, muitas vezes Ele vai estar aqui, mas nada é por em vão, nada é por acaso, porque tudo que você faz, Deus recompensará nas tuas mãos. Por isso que não apenas está aqui cansado, com dor, abatido, porque Ele não briga para que você não esteja aqui, mas Deus fala para você. Pode o homem prometer e não cumprir, mas Deus colocará. Ninguém tem que acordar alguém, ninguém tem para despertar alguém para colocar, porque aquela nas mãos Ele vai colocar. Ninguém tem que mexer na caixa econômica para dar casa na tua mão, Ele vai dar. Ninguém tem que mexer na estrutura da sua empresa para te dar o cara, Ele vai dar, porque o meu Deus Ele não esquece daqueles que fazem, Ele não esquece. Pastor, eu estou perguntando, calma, é porque não chegou o tempo de Ramã ser envergonhado, não chegou o tempo de você reconhecer, de Deus mostrar a sua glória. A Bíblia diz assim: o que nós fazemos? Aleluia, já era, entra comigo na história, já era quase, aleluia, 1 da manhã, 2 da manhã. Alguns servos meus estão acordados, chamam deles. Quando eles vão, quem está no pátio vivo de lado da casa dele, Ramã. Chama Ramã. Ramã, eu tenho uma proposta, porque Deus só dá os 5 inimigos achar que ele é seu. Deus, Ele sempre tem, aleluia, um modo de viver, de fazer, de coisas que você acha que já está perdido, você acha que é o ponto final, mas ainda é a vírgula para uma nova história. É uma vírgula para uma nova história. Eu falei para minha esposa, falei: Cris, quando Deus me afasta por INSS, é algum propósito que Deus tem. Quando Deus me afasta do INSS, aleluia, um propósito que Deus tem. Enquanto, aleluia, Ele quer um embaixo, eu vou ficar chorando. Aleluia, não, eu não faço isso. Minha esposa está aí, à meia-noite chorando, de dia chorando, porque, aleluia, eu tiro, aleluia, as coisas que o inimigo quer que eu sofra e coloco na alegria do Senhor, porque assim que é o crente, meu irmão, não importa o vale que ele passa, ele
O inimigo acha que é ele, pastor Paulo. O inimigo acha que é dele, não é dele não. Não é dele não. Aleluia. Ele fala assim. Então veste uma roupa real, que vai no cavalo e anda pelas ruas de Suzano dizendo: esse é o homem que o rei tem honrado. Deus vira o jogo da noite para o dia. Por isso que o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que é isso? Eu posso passar um dia difícil, mas amanhã é um novo dia. Amanhã Deus pode mudar a história. Hoje eu posso, aleluia, ter o sofrimento, mas amanhã a luz da justiça irá brilhar, a luz do Senhor irá brilhar, e não há quem peça de Deus operar, e vai chegar na tua mão aquilo que Deus prometeu que vai mudar. E Ramã, ele fala assim: tá bom, então pega isso e faça para Mardoqueu. Peraí, não está batendo. Não está batendo. Ele chega para Mardoqueu e Mardoqueu não entende o que está passando. Mardoqueu não estava lá. Ele nem sabe o que está acontecendo. Segundo alguns estudiosos, diz assim que Mardoqueu reclamou no povo: você está zombando de nós, do nosso sofrimento. Depois se explicaram para ele, porque Mardoqueu não estava lá, ele não sabia o que estava se passando. E ele começa a fazer aquela carreata, mas não acabou aí. A Bíblia diz assim que Ramã conta para Zé, sua mulher: olha o que aconteceu. E Zé fala assim: o Deus deles está com eles. Quando chega até o palácio, o rei fala: agora pode me contar o que você precisa. A resposta. A resposta. Esther estava com a mão, aleluia, na taça, como diz a palavra. Eu só quero que poupe a minha vida e a vida do meu povo. O rei se enfurece e diz assim: quem é esse? É Ramã, que quer matar o povo judeu. A Bíblia diz assim que ele vai, aleluia, ele vira o rosto e vai para o terraço, enfurecido. E Ramã vai até o pé de Esther pedindo misericórdia. Pedindo misericórdia. Aqui encerra. Deus está falando para você nessa noite: não importa o que está passando, não importa o que você está sofrendo, mas as suas lágrimas, aleluia, não são em vão. Aquelas noites de oração que a sua fronha fica, aleluia, molhada de lágrima, não é em vão. Aleluia, o seu filho que hoje não está com você, aleluia, meu esposo que não está com você, não é em vão. Pode ficar tranquilo, porque quando o cálice de Deus chega no topo, ele dá um basta, meu irmão. Não sou eu que digo, mas o próprio Jó diz em Jó capítulo 42, verso 2: eu sei que tudo podes, e jamais o teu pensamento pode ser frustrado. Aleluia. Quando Deus diz ao basta, acabou. Aleluia. Eu vou virar um quadro dessa, aleluia, dessa situação. Pode, aleluia, governo, pode vir, aleluia, louvado de Deus, país, pode vir governante, não importa. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Ele vai fazer, aleluia, o milagre, ele vai fazer o impossível. Aleluia, pastor, aleluia, alabaçu e cantaramanas. Estou falando para pessoas aqui que entraram desanimada, que entraram triste, que entraram acabou. Ramã já deu um decreto, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: você é a resposta de Deus na sua família, você é a resposta de Deus na sua casa, você é a resposta de oração. Dobra o joelho, mãe, dobra o joelho, pai, dobra o joelho.
E Ramã foi enforcado na mesma forca. Precisamos, aleluia, acreditar. A gente acha, presbítero José, que Deus simplesmente, aleluia, louvado de Deus, dá páreo, simbolizando o jogo de futebol. Parece que para Deus ganhar de Satanás, parece que é 1-0 e ainda aos 45, mas sim, meu irmão, Deus não precisa sair do seu trono. Quando Deus disse no Daniel capítulo 10, o príncipe da Pérsia não deixou que Gabriel entregasse a mensagem. Deus não sai do trono, pastor, esse dia. Deus não precisa sair do trono. Ninguém tem que parar a natureza. Ninguém tem que parar porque Ele tem o controle de tudo. Sabe o que é o controle de tudo? Quem aqui assiste televisão? Hoje a gente assiste televisão. E hoje as TVs modernas, o controle sem ele não consegue ligar. E quem tem o controle muda de canal. E sem o controle você não faz nada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E nessa noite eu peço que você feche seus olhos. Você vai sentando e orando pela tua vida. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque aquilo que é nosso no tempo certo chegará em nossa mão. Por mais que Ramã se levante da tua volta, Ramã, papai querido, simplesmente, Pai, ele quer intervir aquilo que o Senhor já ordenou. Oh, papai querido, eu creio, Pai, através que nós somos a resposta. Nós somos a resposta, Pai querido, daquilo que nós, ó Pai, o Senhor colocou sobre incumbência, Pai. E eu creio que a nossa família estará, Pai. Aleluia, o nosso lado aqui na igreja. Aqueles que ainda não estão, estarão aqui, Pai, cultuando ao Senhor. Simplesmente, Pai, no tempo certo chegará, Pai, e não tardará. Nem o Senhor tem que incomodar alguém, nem o Senhor tem que mudar o quadro, o Senhor, Pai amado da natureza, mas o milagre chegará, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.